Bem-vindo a mais um episódio de Teologia do Corpo Seed by Seed. A cada semana, uma sementinha da Teologia do Corpo, um pedacinho da Teologia do Corpo para nós estudarmos juntos. Afinal de contas, quem não quer descobrir o verdadeiro sentido do plano divino para o nosso amor humano? É ou não é? O amor é o que dá sentido à nossa existência. E nós estamos já no 5º ciclo da Teologia do Corpo, que é o ciclo que nos fala sobre o matrimônio como sacramento da aliança, o sinal da aliança de Deus com a humanidade. Nós estamos seguindo a exegese de São João Paulo II, principalmente tendo como base Efésios capítulo 5. No finalzinho do capítulo 5, versículo 31, o apóstolo São Paulo traz um resgate do sentido original do matrimônio. Então ele volta lá no Gênesis e aí em Efésios 5:31 ele cita o Gênesis dizendo: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ao lembrar, ao recordar a união do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva, lá no paraíso, é o que nós estudamos no primeiro ciclo do princípio, o homem pré-histórico, na pré-história teológica, digamos assim, antes do pecado, que é o momento que nós vivemos atualmente, o homem histórico. Ao trazer essa recordação, São João Paulo II pega daí um gancho para nos mostrar o matrimônio como sacramento da criação. Ou seja, desde a criação do homem e da mulher, a sua união, a sua comunhão de amor já foi prevista, já foi sonhada por Deus. Como nós podemos, então, junto com São João Paulo II, caminhar juntos e descobrir o matrimônio como sacramento da criação? É verdade. O Papa São João Paulo II, quando faz esse comentário da Epístola de São Paulo aos Efésios, ele percebe que o próprio São Paulo faz referência àquela passagem do Gênesis, que diz que os dois serão uma só carne, cada um, deixando a sua casa e se unindo. Ele faz referência ao princípio da mesma forma que Jesus faz referência ao princípio lá naquele diálogo que perguntam para ele, se era possível, e Moisés tinha permitido dar a carta de divórcio, e Jesus fala, no princípio não era assim. Então percebam, Jesus já tinha chamado a atenção do princípio, e São Paulo aqui na Epístola aos Efésios também faz referência exatamente à mesma passagem que Jesus fez naquele diálogo. E por que ele faz isso? Porque o matrimônio, e aqui entra toda a sua realidade, e que nós falamos no encontro passado sobre ser um sacramento primordial, e esse é o momento da gente dizer por que é um sacramento primordial, porque ele está nos primórdios da criação. Esse matrimônio, e o Papa São João Paulo II salienta isso de uma forma maravilhosa, e que poucas vezes, ou poucas pessoas talvez tenham percebido, que quando Deus faz essa referência ao homem que se unirá à sua mulher e serão uma só carne, isso ainda era para o homem e para a mulher, criados à imagem de Deus, na realidade da inocência original. O matrimônio sonhado por Deus, onde os dois seriam uma só carne, onde os dois se uniriam, onde os dois teriam os filhos e multiplicariam essa realidade da criação, era no âmbito, no ar, na realidade da inocência original. Ainda não havia pecado. Então vejam como que o sacramento do matrimônio, por isso é chamado sacramento primordial, porque ele está nos primórdios, e o sacramento da criação, porque o matrimônio, essa união íntima
E faz todo sentido haver essa união íntima, porque Deus, ao criar o homem e a mulher, criou a sua imagem e semelhança. Deus é uma comunhão íntima. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A sua criação não poderia ter uma característica diferente que não essa profunda comunhão. E a gente sabe que essa profunda comunhão foi abalada. E justamente o pecado foi aquele que dividiu, foi aquele que separou exatamente essa união matrimonial, essa união conjugal que o homem e a mulher já viviam na sua criação, na sua origem de inocência, quando Deus os criou. É como a gente pensar assim, o sacramento da reconciliação, ele só existe por causa do pecado. O sacramento do batismo, ele só existe por causa do nosso pecado. Pensa só, Adão e Eva, quando viviam em comunhão plena com Deus e um com o outro, eles não precisavam de sacramento nenhum, porque já era ligação direta. Mas já viviam a realidade do matrimônio. Vejam só, a gente não precisava ter o sacramento da ordem, porque nós não precisávamos de ministros para nos ajudarem a chegarmos até Deus, porque nós já vivíamos na comunhão plena com Deus. Você já tinha parado para pensar nisso? Que o único proto-sacramento, digamos assim, que já existia era o sacramento do matrimônio. São João Paulo II chega a falar que o matrimônio é como se fosse uma plataforma para os sacramentos que viriam depois. Todos os sacramentos que vieram depois, eles vieram justamente para que nós pudéssemos ter novamente a comunhão plena com Deus, que nós já tínhamos lá nessa época da inocência original, algo que nós não conhecemos hoje em dia. É bonito isso porque todos os sacramentos, no final das contas, querem fazer isso, fazer com que essa união íntima, e onde existe uma união íntima? No matrimônio, né? O batismo apaga o nosso pecado original, nos torna filhos de Deus, então nos aproxima de Deus. O sacramento da confissão, a penitência também apaga os pecados e faz com que nós possamos novamente ter aquela comunhão íntima com Deus. A Eucaristia é a própria comunhão íntima com Deus sendo recebido. A crisma é a confirmação dessa comunhão íntima. O sacramento do matrimônio se espelha, né? E é curioso isso, o sacramento do matrimônio espelha e se espelha, porque o homem e a mulher, ao se unirem, espelham essa união que eles efetivamente representam. O sacramento da ordem, onde o homem se entrega numa comunhão profunda, única e exclusiva com Deus e com a Igreja. E na unção dos enfermos, essa comunhão da matéria que está doente por alguma razão com o Espírito. Então percebam que o sacramento do matrimônio perpassa, além dele próprio, todos os outros sacramentos, reestabelecendo essa comunhão íntima, né? E o Papa São João Paulo II, de uma forma muito bonita também, chama isso do grande mistério de Deus escondido desde a eternidade. É o grande mistério de Deus escondido desde a eternidade. O reestabelecimento. Na verdade, o grande mistério de Deus não foi o restabelecimento, mas o estabelecimento. Mas ainda assim, o Papa São João Paulo II chama algumas catequeses mais para frente, algo muito bonito, que apesar do sonho de Deus na criação sem o pecado, foi estabelecer essa comunhão profunda entre ele e a sua criatura, de alguma forma ele já preparava para a realidade de um Deus que se tornaria igual à sua criatura, se colocaria no lugar da criatura para resgatar e redimir e restabelecer essa união. Então é bonita a profundidade com que o Papa São João Paulo II faz, a gente vai ver isso nos encontros mais para frente, mas eu antecipo aqui porque talvez a gente não perceba que a criação de Deus ela é perfeita em todos os sentidos. Deus sabia que a criação poderia se perder, porque ele interfere em tudo na nossa realidade criada, menos na nossa vontade, porque ele nos deu a liberdade.
Então, consciente dessa liberdade que ele nos deu, ele saberia que a gente poderia querer, de alguma forma, ou induzido, ou livremente, se afastar dele. E se afastar dele significa sair da santidade e ir para o pecado. Mas, de alguma forma, a sua criação, toda a criação, de alguma maneira, já estava preparada para a redenção de Cristo. Então, é muito bonito, e a gente vai ver depois que o sacramento do matrimônio também vai funcionar como o sacramento da redenção. Hoje a gente está falando ainda do sacramento do matrimônio como a criação, mas é só para vocês terem uma noção de como tudo se encaixa de uma forma muito bela. É verdade. E aí São Paulo vai falar, e São João Paulo II vai trazer isso em Efésios 1, 4, nele, em Cristo, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. Nos escolheu. Então ele vai falar da questão da eleição. E é uma escolha, vejam bem, uma escolha feita antes da fundação do mundo, mostrando que a nossa eleição por Deus é uma eleição de sempre. É uma eleição que não teve tempo. É uma eleição que foi mais necessária por conta do nosso pecado, mas Deus nos elegeu para sermos os seus escolhidos, para que nós voltássemos ao estado de inocência original desde sempre. E por isso que o Papa São João Paulo II, como eu falei há pouco, faz essa referência da nossa criação, já como que Deus, de alguma maneira, pudesse imaginar, olha, a liberdade dos filhos de Deus, lá a carta de São Paulo aos Romanos, a gente vê essa expressão, poderia fazer com que houvesse essa necessidade de nos aproximarmos, né? Então, antes do pecado, o homem carregava na sua alma o fruto dessa eterna eleição. O apóstolo Paulo fala isso. Nós já éramos eleitos antes de Cristo, antes do pecado, e continuamos sendo esses eleitos dele, apesar dos nossos pecados. Os nossos pecados não foram suficientes para que Deus deixasse de nos amar, para que Deus deixasse de nos querer, para que Deus deixasse de fazer com que nós pudéssemos estar novamente nessa realidade junto dele, nessa realidade que lá com Adão fez com que a gente balançasse e não seguisse o plano original de Deus, não seguisse naquilo que Deus tinha planejado para cada um de nós. Ou seja, a gente vê que essa iniciativa de Deus em querer nos salvar, em querer resgatar a sua criação depois do pecado original, ela já meio que aparece aí, já deixa assim um aperitivo desde o início, na época ainda da inocência original, quando o pecado ainda não tinha entrado no nosso mundo, né? Então a gente vê que no plano original de Deus, a gente vê que tanto a gente ajuda a prolongar e a expandir a criação, porque a gente vê que o matrimônio é o início de uma comunidade, é o início de uma família. Então a gente vê ali a primeira comunidade de amor que surge do homem e da mulher tendo seus filhos, ou seja, fundando uma família. Então a gente vê que o matrimônio é esse sacramento da criação, esse sacramento original, porque ele ajuda a expandir e a prolongar a obra da criação de Deus. Não é à toa que a gente fala na procriação, porque nós podemos procriar, nós podemos justamente expandir a obra da criação, a obra criada por Deus. E é bonito que o Papa São João Paulo II também fala de como, se nós fôssemos pensar na efetiva eleição, o único homem, e aqui homem, humanidade, né, eleitos efetivamente de acordo com o plano de Deus, foram os primeiros homem e mulher. Eles, sem o pecado, foram os que efetivamente foram os eleitos. Porque
eleitos já na própria realidade da inocência original sem pecado. Eles são, vamos dizer assim, os eleitos originais. Cada um de nós somos os eleitos pela graça de Cristo, que também nos elegeu desde o início, desde antes da fundação do mundo, mas não deixou de nos eleger. E o bonito é que essa procriação, que a Tatiana mencionou agora, era a procriação dos eleitos. Era para que os eleitos fossem os procriados, mantendo a inocência original. Tanto que o Papa São João Paulo II fala, e eu trago aqui só a título de observação, que nesse episódio do livro do Gênesis, o Papa São João Paulo II chama muito a atenção. Quais eram duas realidades que não existiam e que passaram a existir, tanto que Deus salienta isso. A necessidade do homem trabalhar para o seu sustento, né, o suor do seu trabalho para conseguir o seu sustento, e as dores do parto. Duas realidades que não faziam parte dessa eleição original antes do pecado. O trabalho laboral e o trabalho de parto. Afinal de contas, o parto Exatamente. Também é um trabalho, né? E tem, inclusive, esse mesmo nome, né? Trabalho de parto. Então, o Papa São João Paulo II chama a atenção e nisso ele traz para nós, como sacramento da criação, o sacramento previsto por Deus para o homem e a mulher antes do pecado, nos primórdios da criação, para que desse continuidade a toda a criação. Por isso que ele é o sacramento primordial, por isso que ele é o sacramento da criação. A graça da procriação não deixou de existir apesar do pecado, porque senão nós não existiríamos. Aqui. Exatamente. Deus, no seu infinito amor, sabia que poderia resgatar a humanidade decaída, por isso ele não extinguiu, vamos dizer assim, com o pecado, a possibilidade de o homem e a mulher procriarem, ajudarem a Deus nessa criação, porque a esperança de Deus era aquela de poder resgatar e trazer a sua criação de volta para a sua realidade. Trazer a criação de volta para essa união, para esse matrimônio, para essa ligação íntima de nós, enquanto criaturas, com Ele, Criador. Então, olha o caminho que nós estamos fazendo. Nós vimos a sacramentalidade do matrimônio e da igreja. Agora estamos vendo o matrimônio como sacramento da criação. E no nosso próximo episódio, o que será? Se você está curioso, então continua ligadinho com a gente. E se você puder, aproveita e compartilha esse vídeo, curte, compartilha. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui embaixo nos comentários também. Vai ser um prazer conversar, dialogar, interagir com você. E manda esse vídeo para alguém que você acha que pode curtir, conhecer um pouquinho da teologia do corpo. Então não esquece, na próxima semana a gente tem mais um encontro marcado, Teologia do Corpo, Seed by Seed, aqui na Web TV Sementes do Verbo. Até lá!